Boa tarde, Bahia. Está no ar o seu programa de todas as tardes aqui da tela da Band, do som da Rádio Band News e do nosso canal do YouTube. Hoje a gente não vai fazer muitas delongas nessa apresentação, não, porque o tempo hoje está caro, porque a gente tem um entrevistado e tanto aqui na bancada, né, Luiz Felipe? Boa tarde. Exatamente, Victor Pinto. Muito boa tarde para você, muito boa tarde para quem nos acompanha na programação na tela da Band, na Rádio Band News FM e também no YouTube oficial da Band Bahia. Senador Otto Alencar é o nosso entrevistado de hoje aqui do Boa Tarde Bahia. Senador, uma alegria tê-lo aqui na nossa bancada mais uma vez. O senador, pelo menos uma vez no ano, ele tem esse compromisso de estar aqui nessa bancada do Boa Tarde Bahia. Obrigado, viu, senador? Eu que agradeço a todos vocês, agradecer a Band. Olha, eu venho sempre que você me convida. Ontem não deu certo, porque teve um probleminha, mas estou aqui hoje para dizer a você que estarei à sua disposição para responder as perguntas que forem formuladas e também para discorrer sobre o nosso PSD, que está numa fase muito boa de ascensão, e nós esperamos que o partido, como te falei antes, possa oferecer, inclusive, nas eleições próximas, uma opção de centro social, que é um sonho nosso do PSD. Luiz Felipe. Vou começar falando do... A gente teve, na década de 90, um título de capitalização muito conhecido no Brasil, chamado Papa Tudo. E o PSD está atuando Tá papando tudo nacionalmente. Olha, a Bahia, eu acredito que ainda tenha muita surpresa aqui para a Bahia, né, Victor Pinto? Mas, assim, nacionalmente, né, o último anúncio, agora o governador Eduardo Leite, eu estou sabendo que ele não consegue nem entrar em muito restaurante que tem tucano. Né, que o pessoal anda contrariado, isso deve ser declaração. Qual é o objetivo? Assim, já tem a maior quantidade de prefeituras no país. Exatamente. Né? Tem uma base de prefeitos e de deputados e vereadores gigantesca. O que pretende o PSD? Olha, o PSD tem como presidente Gilberto Kassab, foi ministro, foi prefeito do estado de São Paulo, é um amigo de muitos anos. Eu conheci Kassab quando eu tomei a iniciativa, inclusive, de muita coragem, de apoiar para presidente da República, em 1989, o Afif Domingos, Sim. contra os interesses do então senador Antônio Carlos Magalhães, que não era tão fácil assim, e o Kassab era o assessor do Afif. E a partir disso tivemos uma relação pessoal com o Afif e com o Kassab muito grande. Então fundamos o PSD, e o PSD vem crescendo com as eleições. Nós tivemos agora um desempenho, o partido que tem mais prefeitos no Brasil, se não me engano, são 882, 115 aqui na Bahia, e também 15 senadores e senadoras, e já são 46 deputados federais. Então, é uma bancada muito forte, e além disso, nós temos conversado com muita liderança, governadores, senadores, ex-senadores, ex-governadores, para que essa opção de centro social seja também uma opção para que o eleitor observe isso nas eleições vindouras de 2026, se o partido, por acaso, vir a colocar nome como candidato. Nós não teremos que fazer as alianças de acordo com o perfil político de cada estado, como foi em 2022. Por exemplo, na Bahia, nós apoiamos o presidente Lula, e o presidente Lula sendo reeleito, essa é a tendência nossa, de continuar apoiando aqui, mas o governador do estado do Paraná, o Ratinho Júnior, apoiou o Bolsonaro, como outros apoiaram o Bolsonaro. Recentemente, nós tivemos uma alegria muito grande de trazer a governadora do estado de Pernambuco, a governadora Raquel Lira, se filiou ao PSD, e recentemente também, há pouco, isso aqui foi mais cedo ainda, tivemos a filiação do governador em exercício do estado do Rio Grande do Sul, todos os dois estados muito importantes, tanto Pernambuco no Nordeste, como o Rio Grande do Sul no sul do país, e o Eduardo Leite vai dar uma contribuição muito grande. É um bom quadro, como é a Raquel Lira, e estamos conversando com outras lideranças. Agora mesmo, estou te dando em primeira mão, no dia 24 eu vou a São Paulo, é um domingo, para um jantar na casa do Kassab, com o Paulo Artung, que foi o governador do estado do Espírito Santo, e no dia 25, às 15 horas, na sede do partido em São Paulo, nós vamos fazer a filiação do Paulo Artung como um novo membro. Estamos conversando também com outros governadores,
inclusive com o governador do estado do Mato Grosso do Sul, Rídio. Conheço ele, já tenho uma ótima relação. Lá nós temos um senador muito atuante, que é o Nelsinho Trade, que é senador pelo Mato Grosso do Sul, tem todas as condições da reeleição, é um político muito respeitado, e nós estamos conversando também nesse sentido, para que possamos ter um partido com esse perfil de centro social, como foi no passado. O PSD foi o partido de Tancredo Neves, foi importantíssimo para a estabilidade da República depois do Estado Novo, quando Getúlio deixou o poder e o regime ditatorial. Tivemos no PSD Amaral Peixoto, no PSD um dos maiores presidentes da história da República, Juscelino Kubitschek, e tantos outros membros que deram estabilidade naquela época, e o PSD vem, inclusive agora no governo do presidente Lula, dando essa estabilidade no Senado. Não fosse o PSD no Senado Federal, a maioria das matérias que chegaram lá, com a minha liderança, eu liderava a bancada, nós não teríamos aprovado. De reforma tributária, de CAF, todas aquelas matérias da ordem econômica, nós não teríamos aprovado. Como também na Câmara dos Deputados, a presença do líder, o deputado Antônio Brito, foi fundamental para que o presidente tivesse também condição de aprovar tantas matérias. Esse ano temos outras tantas matérias que o PSD vai atuar para aprovar. O PSD, antes de qualquer coisa, é Brasil, é povo brasileiro. Mas se tem algo, senador, a gente está conversando com o senador Otto Alencar aqui no nosso Boa Tarde Bahia, a gente percebe, é a figura baiana muito forte. Então, o governo federal tem que ajudar muito nessa coalizão no Congresso, o Estado da Bahia, no sentido do Senado e da Câmara, com a própria personificação sua como líder e agora presidente da CCJ e de Antônio Brito. E quando a gente faz o recorte local, o PSD é um dos principais partidos, se não o principal partido aliado do PT, na disputa de governo do Estado, na garantia de coalizão na Assembleia Legislativa da Bahia e em outras frentes municipais também. Como está hoje a relação do PSD com o núcleo do governo do Estado, com o PT, diante já desse cenário que já começa a ser rascunhado de 26? Muitos já apontam Coronel fora da disputa, porque vai ser uma chapa petista, as duas cadeiras do Senado serem do PT e a cadeira de governo também. Muitos apontam que Coronel pode lançar uma candidatura avulsa a senador, diante de um cenário de um PSD lançar uma candidatura também à presidência da República. Como é que está hoje o cenário do PSD? Corre o risco de ter algum tipo de rusga, de rompimento com o grupo que vocês estão hoje juntos, unidos? Olha, a relação que eu tenho com o presidente Lula é antiga e é de alta confiança. Ele confia muito no meu trabalho, na minha palavra como presidente do partido, e eu também confio muito no presidente Lula. Até porque você conhece a história da Bahia. Em 2002, eu era o governador da Bahia, e no segundo turno, entre apoiar José Serra e apoiar Lula, eu optei, inclusive, por apoiar Lula. Existia uma divisão, terminou o senador Antônio Carlos Magalhães também apoiando Lula. Isso. Ele aceitou apoiar, eu aceitei apoiar, eu era o governador e comandei o processo de sucessão quando se elegeu Paulo Souto, e nós apoiamos Lula. E ele conhece o meu caráter, a minha maneira de ser. Então, eu tenho uma relação de confiança e eu sei que ele confia plenamente naquilo que eu falo e que eu digo. Da mesma forma, os líderes aqui da Bahia, a começar por aquele que idealizou essa relação de construção de alianças, que é o senador Jacques Wagner, um grande amigo meu, tenho uma relação muito próxima com ele e também de muita sinceridade, como foi e está sendo com o Rui, na Casa Civil, e atualmente com o governador Jerônimo Rodrigo e os partidos aliados. Portanto, nesse momento, para saber o que é que vai acontecer em 2026, eu teria que, pelo menos, me tomar um cursozinho rápido para ser um oráculo, para ser um adivinho, para ser aquilo que eu não posso dizer a você. O que eu posso dizer a você é que o sonho de todo partido é ter hegemonia. Mas nem todos os partidos conseguem ter hegemonia. Quando Wagner colocou lá na chapa o governador Jerônimo, que tem direito à reeleição, claro, tem dúvida nenhuma,
e depois ele, o Geraldo Júnior, me parece, como vice, Wagner e Rui, a chapa ficou toda vermelha. Então não ficou a bandeira da Bahia, que é vermelha, azul do meu partido e o branco da paz. Então eu acho que fica mais bonita a cor, fica aqui aos olhos, fica mais bonita essa bandeira, como nós sempre defendemos ela em todos os momentos. Mas eu creio que haverá construção e haverá saída. Até porque é do meu gênio ter entendimento, sim, de abrir mão. E às vezes as pessoas não entendem. Por exemplo, eu fui chamado, Wagner foi em minha casa 3 vezes para ser candidato a governador. Eu fui chamado no Instituto Lula para ser candidato a governador. Quando eu cheguei no Instituto Lula, estava sentado ele, a Gleice Hoffmann, eu entrei, ele olhou para mim e fez: a noiva veio para o casamento. Eu disse: o presidente, não vai ter casamento, porque a noiva não tem condição de se casar. Eu tinha saído da Covid, estava com uma série de sequelas, esquecimento muito grande, graças a Deus eu recuperei. Falta de estrutura física, queda de humor. A Covid é uma doença que até hoje não está em livro nenhum. E eu digo a você, como eu já disse sempre a Lula: presidente, o senhor não pode sair do governo sem instalar no Ministério da Saúde um departamento para os sequelados da Covid. Eu não tinha condição física, eu não me imaginava comandando uma campanha para o governo. Fui honesto comigo mesmo. Ele disse: não, mas eu quero que você seja o candidato. Eu digo: presidente, não é por mim. Eu não tenho nada a perder se eu perder a eleição. É pelos meus companheiros, que se forem comigo ou eu falhar, eu derrubo todos eles que precisam se eleger. A reeleição, para mim, presidente, não é uma coisa que vai resolver minha vida. Eu tenho uma vida resolvida em todos os sentidos. O meu problema é assumir uma candidatura ao governo do Estado. A responsabilidade era muito grande, né, naquele momento. E eu ainda, com sequela da doença, falhar. Eu não conseguia lembrar o nome de um filme. Eu lembrava o nome, eu ficava fazendo exercício. Eu lembrava o enredo, mas não lembrava. Não lembrava o nome do filme. Eu me lembro, eu quero lembrar o nome do filme que o navio bate no iceberg e não me lembrar que era o Titanic. Eu não conseguia. Eu fui honesto, eu digo: eu quero ser honesto com o senhor. Mas Coronel tem sido esse iceberg aí, com esse Titanic aí. Não. Coronel tem dado muita dor de cabeça. O presidente naval do PSD. Não. Pois é. Coronel é meu amigo, meu compadre, e desde que eu conheço ele é a mesma pessoa. Ele fala as coisas que ele acha que deve falar. Pode ser estar errado ou estar certo. Quando está errado, ele consegue recuperar, porque o grande mal é não entender que está errado e se o senhor não acha que ele se desgarra, não? Não, o jeito dele é esse. O Wagner sabe que é assim, o Rui sabe que é assim, todo mundo sabe que ele é assim. Mas é um homem que sabe conversar e vai discutir. Eu acho que vai ter saída. Tem compensações que poderão ser dadas. Não foram discutidas ainda, porque na política só se toma decisão quando o momento exige a decisão. Quando toma antes é precipitado e depois é retardado. Então vou tomar na hora certa para tomar a decisão correta. Eu estou dizendo a você isso porque todo mundo achava que o candidato teria que ser eu. E naquela época que todo mundo queria que eu fosse candidato, ninguém pensava que seria Jerônimo. E terminou sendo Jerônimo. Encontrou a saída, encontrou a solução. Mas entendeu? Então não adianta eu estar agora querendo fazer projeções que não serão, talvez, realizadas em março ou abril de 2026. Pois não, eu saí do Instituto Lula, ele disse: não, o Kassab me disse que você está com problema, mas eu vou lhe dar um tempo. Vá para a Bahia que eu vou te ligar depois para você rever a sua posição. Eu cheguei em casa, demorou uns 4 ou 5 dias, daqui a pouco meu telefone tocou, era o presidente. Eu digo: presidente, tu mudou de ideia? Eu digo: não, presidente, aliás, eu vou falar com o senhor é meu amigo, e um amigo não pode pedir ao outro o que ele não pode fazer. Ele disse: entendi, você quer ser o quê? Eu digo: presidente, eu posso ajudar a ser um candidato a senador, mas não é também uma obsessão minha. Fica a possibilidade de abertura como o senhor quiser.
Foi assim. Às vezes, eu tinha uns amigos meus que disputaram a eleição comigo. Eu, graças a Deus, fui deputado mais votado 2 vezes, senador em 2014, na votação, ganhei com expressão muito grande. Na época, o principal competidor, que era o ministro Gedel, agora ganhou outra eleição com 2 milhões e tantos mil votos de frente. Então, na eleição, eu sempre achava que eu estava eleito, era a minha cabeça, que eu não ia perder nunca. Foi a mesma coisa do vestibular de medicina, vou passar na federal, vou passar, e passei na federal. Essa é assim minha cabeça. Mas eu quero... Aí, resultado, deixa eu te contar aqui. Aí, tinha uns amigos meus que diziam assim, poxa, Otto, parece que você não está disputando a eleição. Por que isso? Eu digo, porque se eu ganhar, eu tenho uma missão a cumprir religiosamente. E se eu perder, eu estou de férias. Estou de férias. Eu lembro que o senhor me disse isso no seu gabinete lá no Senado, quando a gente conversava na época da CPI, o senhor falava que já tinha sido governador, já tinha sido senador, então entrar de férias. Mas diga, Luiz. Se não fosse, eu perder, eu estou de férias. Só avisar para o nosso ouvinte, né? Está aqui conectando agora, você que está acompanhando a gente, estamos conversando com o senador Otto Alencar e presidente estadual do PSD. Vou falar então com o presidente estadual do PSD, para ver se ele me traz essa resposta, porque a gente não quer fazer exercício de futurologia. Apesar de que alguns me chamam de Madame Beatriz, eu gosto de também projetar futuro. Mas é óbvio que a gente precisa lembrar do seguinte: ao longo da trajetória do PT à frente do governo do Estado nesses últimos 20 anos, uma relação inicial com o MDB acabou em rusga, e a saída, na época, do grupo de Gedel Vieira Lima, que retornou em seguida. A conexão com o PP acabou em um determinado momento, e os dois sempre questionaram. Aliás, eu vou usar uma expressão do ex-deputado, do deputado João Leão, né? Ele diz assim: o PT só sabe coçar para dentro. Em algum momento, eu não estou fazendo exercício de futurologia, mas em algum momento, essa necessidade do PT de provar uma certa proeminência em relação aos outros itens da base não pode acabar gerando um certo desgaste e conduzindo, por exemplo, a Coronel a acabar executando aquilo que, como o senhor mesmo diz, ele fala. Não, o estilo dele é esse mesmo. Olha, existe uma coisa que eu valorizo muito em política, que é a avaliação do momento. As pesquisas que vão ser feitas no momento. Qualquer partido que tiver muito hegemônico, e nenhum vai estar em 2026, estou ganho, a eleição está ganha, está decidida, pode até fazer uma chapa puro sangue. A última chapa puro sangue que foi feita não deu certo. Foi em 2006, de Antônio Carlos Magalhães. Era Paulo Souto, Tinoco e Rodolfo Torinho. Isso. Nesse período... A gente teve a ACM Paulo Souto César Borges, que foi um pipoco, né, eleitoral, mas depois... Não, teve a eleição que eu fui o vice de César Borges. Na verdade, eu era o vice de Luiz Eduardo. Isso. Eduardo morreu, teve aquela consternação toda na Bahia, e aí nós disputamos a eleição contra Zezé Ribeiro, que era um deputado que não tinha toda essa cancha que outros tinham, né? Era um homem de bem, um homem correto, sério, um bom deputado. César seria eu, candidato a vice, e Luiz Eduardo, candidato a governador. Ele morreu. Ele me chamou no dia 16 de abril para ser o vice. Dia 21 ele morreu. Eu estava operando uma senhora no Hospital Português, Dona Olga Baixo, nunca me esqueci disso. Fazendo uma prótese quadril quando eu soube da notícia. Saí e fui ver que ele tinha falecido. Como ele faleceu, o César era o governador, eu terminei sendo o vice do César. E nós ganhamos as eleições com o senador, isso foi em 1998, com o senador, era o Paulo Souto. Paulo Souto, senador. 2002, vem Paulo Souto, ACM César Borges, né? Então, esse era um outro momento. Aí, quando chegou em 2002, nós tivemos um grande problema dentro do grupo, que foi a violação do painel do Senado Federal, que obrigou o senador Antônio Carlos a pedir, a renunciar para não ser cassado. Uma noite difícil, eu estava com ele à noite, na casa dele, quando o ministro Márcio Tomás Bastos trouxe a renúncia, ele olhou, as lágrimas caíram, ele assinou e renunciou e veio para a Bahia com a renúncia, com a possibilidade de ser candidato a senador outra vez. Eu era o vice do César Borges. No dia 17 de dezembro de 2001, antes do Natal, ele me convidou na casa dele e perguntou se eu poderia fazer a sucessão do César, para o César ser candidato ao Senado e eu assumiria o governo. Ele olhou para mim assim e ficou na dúvida se eu
como dizer assim, esse cara vai ficar sem mandato, se perder, será que ele vai ter coragem? Quase que ele me disse isso. Eu disse, senador, eu não tenho nenhum problema para fazer sessão. Mandato, para mim, se faltar, eu vou para o centro cirúrgico, vou trabalhar, vou dar plantão, vou fazer minha vida, não tem nenhum problema, eu faço sessão. Tanto que eu assumi em 2002 e o candidato foi Paulo Souto, que era senador, e ele César, candidato ao Senado, e nós vencemos as eleições de Wagner com um aperto muito grande. Foi 53% no primeiro turno. Foi aí que Wagner viu que na frente poderia ganhar. Então estava saturando já o carlismo, sendo um carlismo que viesse com puro sangue. Em 2002 estava saturando. Quando foi em 2006, Gedel ia fazer aliança com Antônio Carlos. Gedel conversou com Antônio Carlos. Paulo Souto queria o Gedel na chapa. Antônio Carlos não quis, fez a chapa puro sangue e perdeu para Wagner. Então o puro sangue às vezes cansa. Não dá essa conotação. Tá dado, hein? É porque tem um ditado no interior que diz que tem até, você quer que eu fale todo? Mas não posso falar, é coisa simples. Adapte, então. Faça adaptação. Numa pedra maior, mais brilhante que o diamante, nem metal tão querido como ouro, nem tristeza maior de que o choro, não existe acusado sem defesa, nem pecado maior que a avareza. Entendi, pronto. De querer tudo. O recado está dado. Agora, chegou a ter algumas especulações, senador? Teve algum problema? Né? Não. Na minha trova aqui de sertanejo, aqui aqui na TV a gente tem uns 6 minutinhos ainda. Então eu vou aproveitar esses 6 minutinhos para repercutir assuntos locais. Senador, foi uma sacada maravilhosa. Tivemos aí 2 especulações envolvendo seus filhos. A primeira especulação era que Otto Filho poderia ser um pretenso nome para o Tribunal de Contas. E nessa articulação, o senador poderia colocar seu irmão Eduardo Alencar ou a sua filha como candidata a deputada federal ou deputada estadual. Tem algum arranjo nesse sentido envolvendo seus filhos para realmente Otto Filho não ser candidato à reeleição e para o Tribunal de Contas e o senhor lançar outro nome da sua família? Olha, eu nunca tive uma conversa com o governador. O governador Jerônimo, uma pessoa que tenho muito apreço por ele, uma ótima relação. Nós fizemos campanha juntos, uma campanha dura. Eu admiro muito o trabalho dele, ele tem se esforçado bastante para ajudar a Bahia e tem um governo que eu considero um governo positivo, bem avaliado, mas ele nunca tomou compromisso comigo de abrir para um cargo no Tribunal de Contas. Portanto, eu nunca conversei com ele, nunca foi afirmativo. É claro que três vezes que teve vaga agora, todas as 3 vezes foram indicadas pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores e o PSD apoiou desde o início. Eu apoiei desde o início, comprei a briga desde o início. Mas pode ser que aconteça isso. Não tem nada acertado. A minha filha mora em São Paulo e não é candidata a deputada Isadora absolutamente. Ela trabalha numa empresa, está trabalhando em São Paulo numa empresa, nunca pensou. Só que ela veio aqui na Bahia, ela quando vem, e um dia ela foi comigo na reunião da UPB. Eu nem queria que ela fosse. Chamou. Acendeu o alerta. Aí tiraram uma foto dela comigo e colocaram isso. Então, meu irmão Eduardo é o representante do grupo nosso como deputado estadual, vai continuar candidato a deputado estadual, e o Otto Filho, a condição dele é de continuar na busca da reeleição. Se por acaso houver esse convite do governador, eu vou levar isso para dentro do partido para entender como fazer. Como eu fiz agora recentemente na sucessão da Assembleia e você acompanhou. Eu lhe perguntar sobre isso, sobre Ivana. Você acompanhou e eu tomei uma decisão que, inclusive, foi um tanto dura, porque existia uma possibilidade da vice entrar o deputado Ângelo Coronel Filho. Eu fui conversar com o senador Coronel e disse a ele que era primeiro mandato, e primeiro mandato não podia sentar na janela, tem que ser a Ivana Bastos. Defendi o nome da Ivana Bastos, que eu faço as coisas com muita sinceridade, para não dar balão em alguém, dizer uma coisa e ser outra. E abrir precedente. Então eu fui logo falar com ele lá que não dá essa condição, até porque a Ivana vinha com essa pretensão, é mulher, primeira mulher, está indo muito bem, eu espero que ela faça uma boa gestão na Assembleia. O governador Jerônimo acatou isso, aceitou isso muito bem.
O Jerônimo foi muito importante na eleição dela, como foi Wagner, como foram Rui. É uma aliada nossa, está conosco e nós vamos continuar trabalhando. Eu vou trabalhar pela unidade e vai ter unidade, sem dúvida nenhuma. Existem vários caminhos para se discutir temas sem haver nenhuma possibilidade de racha na Bahia. A Bahia precisa evoluir, crescer pela nossa unidade. E isso é o que eu vou defender permanentemente. Temos mais 3 minutinhos. Temos mais 3 minutinhos? Na TV. Vamos lá. Então vamos lá, vou correr aqui. Como é que o senhor tem sentido e percebido no interior do estado o avanço do governador Jerônimo Rodrigues àquilo que o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, chamou de jogo baixo, que seria o de puxa-saco, chamou de puxa-saco de prefeito, foi. O senhor que sempre foi um articulador nato, né, uma pessoa que sempre buscou a conciliação. O senhor tem gostado dessa atuação do governador Jerônimo Rodrigues, na atuação política junto aos prefeitos? Primeiro, o prefeito ele busca para o seu município as obras importantes, fundamentais. O governador dá ou não as obras, faz os acordos ou não faz os acordos. Então, fica muito forte a palavra puxa-saco de prefeito. Prefeito nenhum que eu conheço, ou prefeita, vai tomar essa iniciativa de bajulação. O que existe, na verdade, são as conversas de acordo. Alguns aceitam, outros não aceitam. Agora, não pode se falar que é uma grande novidade, porque todos os governadores da Bahia, desde lá da época de J. Seabra, passando por Antônio Muniz, Otávio Mangabeira, Roberto Santos, Antônio Carlos Magalhães, era um mestre de trazer prefeito. Né? Então, quem menos pode falar nisso é o ACM Neto. Não só atraía para a gestão, porque eu acho que a maior escolinha de atrair prefeito foi do próprio Antônio Carlos, que era avô do Neto. Então, Neto podia ter ficado calado e ia fazer um serviço bem melhor para ele de que procurar fazer uma coisa nesse sentido, sabe? E agora falar um pouco, Luiz, sobre a atuação dele na CCJ, que é uma das comissões mais importantes do Senado. Eu acho que é um prenúncio de um futuro, não sei, porque Davi Alcolumbre, antes de ser presidente do Senado, foi presidente da CCJ, não sei se tem algum caminho aí quanto a isso. Mas hoje, senador, Dom Mar, vamos colocar assim, seus colegas, os anseios, que acho que teve, não lembro quem foi que teve aqui, falou assim, Lucas Reis, assessor de Wagner, chefe de gabinete de Wagner, disse que são 81 entidades, orixás ali. Assim. E a gente sabe que tem muito conflito de interesse, questão ideológica, a garantia da governabilidade também, pautas bomba e muitas pautas nesse sentido. Como é que tem sido esse período à frente dessa comissão tão importante? Olha, tem sido um trabalho. Eu tenho já uma experiência bem razoável em presidir comissões. Eu já fui presidente de 4 comissões do Senado. A primeira de Comissão de Meio Ambiente, depois Ciência e Tecnologia, a Agenda Brasil, foi uma das mais importantes que eu presidi, e depois a Comissão de Assuntos Econômicos, inclusive no período da pandemia, e tive uma relação muito boa, muito próxima, com o Paulo Guedes e com o presidente do Banco Central, o Campos Neto, o Roberto Campos Neto. Eu tenho tido no Senado Federal uma convivência muito respeitosa com todos os senadores e senadoras de todos os partidos, da oposição e também do governo, e de muita confiança, de muito cumprimento da palavra, o que é fundamental na relação política. Quando você trabalha numa casa de iguais, você não pode dizer a um senador, porque você é presidente, uma palavra que não seja para ser executada e cumprida. Tanto na CCJ vai ser a mesma coisa. Tem coisas que nós estamos priorizando, como já priorizei, já designei relator da lei complementar da reforma tributária, o Eduardo Braga, até ele faleceu, o pai dele agora, um grande amigo meu, lá do Amazonas, o Eduardo Braga é o relator dessa lei complementar, que vai estabelecer essa questão do IBS, que é a fusão do ICMS com o ISS, os conselhos, que serão formados, o fundo equalizador de investimentos para os diversos estados e também para os municípios, já está designado. A última audiência pública seria essa semana, mas como
o Senado está em recesso branco, eu não vou poder participar, vou concluir e colocar depois para debate e votação, e concluir a reforma tributária. Tem outras matérias muito importantes que estão tramitando também no Senado, entre elas uma que eu estou levando para fazer ainda esse semestre, levar ao plenário, que é a PEC que acaba a eleição de 2 em 2 anos e acaba com a reeleição no Brasil. Inclusive, eu venho defendendo já há algum tempo isso, e agora na CCJ eu vou colocar para votar, para saber como vão votar, espero que eu aprove, e vá para o plenário para aprovar também, porque o maior beneficiado da reeleição foi Fernando Henrique, que lutou para aprovar a PEC da reeleição e agora, em 2022, fez uma meia-culpa de arrependimento total, dizendo que o Brasil não estava preparado para isso. Sobretudo, a eleição de 2 em 2 anos. Ninguém suporta mais isso. Você termina a eleição, como terminando de prefeito, só se fala esse ano em quem? Você falou aqui agora, ele também falou. A sucessão do Jerônimo e do Lula. Não se trabalha mais. Além disso, 2 em 2 anos, com essa questão das emendas, é emenda para eleição, não é emenda para obra, na maioria das vezes. Por isso deu esse escândalo todo do Alverquim, que envolveu, inclusive, figuras políticas aqui da Bahia. E essas coisas precisam acabar no Brasil. Sabe por quê? Porque o povo vai pedir para acabar em determinado momento. Não vai suportar, a democracia não vai suportar eleição de 2 em 2 anos com reeleição. E Fernando Henrique fez essa meia-culpa. E o relator já designei, que é o Marcelo Castro, ele vai apresentar o relatório na próxima quarta-feira, dessa agora 8, e nós vamos votar na CCJ, para fazer eleições gerais de vereador a presidente da República, com mandato de 5 anos, acabando a reeleição. Aí você vai dizer, mandato de 5 anos é pouco? Como que é pouco? Se teve um brasileiro que fez 50 anos em 5, Juscelino Kubitschek, foi um presidente da República, talvez os maiores presidentes da República, ao lado de Lula e outros tantos, que fez 5 anos. 5 anos em indústria automotiva, 5 anos em Brasília, 5 anos foi o primeiro presidente que olhou para o Nordeste, criou a Sudene com Celso Furtado, você tem uma ideia, JK, naquela época, fez os maiores açudes do Nordeste, estão lá até hoje, da Gagalheira em Pernambuco, Oroz no Ceará. Ele levou para o Nordeste o desenvolvimento econômico, que parou, depois veio com Lula em 2002, porque parou o Nordeste. Os governos militares não fizeram nada, absolutamente nada do Nordeste. Se o golpe militar de 64 atingiu uma região no coração, foi o golpe militar de 64. Agora, o senhor defende o fim da reeleição para governo ou para todos os cargos eletivos? Não, só para a parte executiva. Executiva só? Executiva, legislativo, vereador, deputado federal, continua com 5 anos de mandato. E eleição unificada. Unificada, e 5 anos de mandato. O deputado se elege para 5 anos, se elege aí de eterno, se ele tiver voto. Se não tiver, o povo tira ele da bancada. Isso. Tem a menor dúvida disso. Se não fizer isso, se continuar, agrave aí, Vitor. Grave também, Vitor. Se não acabar a eleição em 2 em 2 anos, com a reeleição, em 2030, 2034, o povo pede para o Exército acabar com a democracia, com os escândalos recorrentes que têm acontecido no Brasil. Muito grande. E inquieta o povo brasileiro, em todos os níveis. Nas 2 casas estão acontecendo isso. Isso não dá combustível para as mentes mais voltadas, mais saudosistas em relação a um processo ditatorial, por exemplo, quando o senhor... Não sei, eu não falo assim, foi uma expressão minha assim, de indignação, pelo que eu estou percebendo que as eleições estão levando a gente fazer. Tem um provérbio que eu gosto muito dele, é do pensador grego Ésquilo. Ele disse que a dificuldade faz-se tomar a posição indevida, faz-se tomar uma posição que é contra a sua ética, contra a sua formação. A necessidade de vencer faz isso. A necessidade de vencer a eleição. Você vê um adversário com todas as armas, seja elas mais duras e mais incorretas, mais antiéticas, mais proibidas pela lei possível, e você vai ter que fazer a mesma coisa para não perder. É um absurdo isso. É uma coisa que chegou a um nível insuportável.
Eu digo isso eu sou um democrata, quero manter a democracia. Essa expressão que eu disse aqui, acabará com a democracia por um regime, é até uma expressão que eu até te corrijo. Não espero que não seja assim. Eu nunca lutei por isso, eu sempre fui democrata, eu nunca participei de governo que não fosse pelo voto, nunca exerci cargo que não fosse pelo voto, mas eu vejo que a situação chegou a um nível de descontrole tão grande e que, se não acontecer talvez isso... as abstenções cada vez maiores nas eleições acabem sendo uma grande complicação. Além disso, em 4 anos, você tem 3 fundos eleitorais, 18 bilhões de reais. Foi 6 bi para prefeito em 22, vai ser 6 bi para governador em 26 e vai ser mais 6 bi para prefeito em 28. Em 4 anos, 3 fundos eleitorais, 16 bilhões de reais. Dá para fazer hospital, estrada, escola e deixar para de 5 anos. Senador, queria lhe agradecer pela disponibilidade de ter vindo aqui conversar com a gente na Rádio Band News, dizer que os microfones estão sempre abertos, sempre que puder, dessa sua agenda bastante concorrida, venha tomar um café presencialmente com a gente, que sempre é importante ter um banho de aula de política e também de história da política do nosso estado, que é importante, porque é importante a gente ver o que é que foi a história, para a gente não tentar como cometer repete, né? as repetições dela Pode no se futuro. repetir ou não, né? depende do erro. Pois é. Obrigado, senador. Eu que agradeço a você, Luiz, também. A Band, que é sempre um rádio, a rádio e a TV me dão oportunidade, já me deu muitas oportunidades. Eu já me defendi aqui algumas vezes lá atrás. Já te liguei muito, já mesmo. Eu já tive espaço a me defender lá atrás aqui. Sempre tem um ataque, né? O ataque tem que ser defendido de cordialidade e respeito. Então eu agradeço e desculpe até minha veemência nessa tese que eu defendo de eleições unificadas, porque eu disputei eleições em 86, minha primeira eleição de deputado estadual, ganhei a eleição com um amigo dirigindo, o Maguila, com um amigo que tocava violão, eu cantava um pouquinho com ele, e sem gastar nenhum real. Nem dinheiro, nem nada, só aquelas já coisas não basta normais. jogar capoeira, tem que ser campeão também, pois é. Em 1990 eu fui mais votado da Bahia da mesma forma, em 94 mais votado da mesma forma, e as eleições mudaram muito. Me violentaram, inclusive, alguns conceitos meus, que eu esperava que não fossem violentados, lhe confesso aqui, que foram pelo que eu lhe falei. A necessidade de vencer me leva, às vezes, a tomar decisões até antiéticas e que não são condizentes com a sua formação de educação familiar e de banco de escola. Obrigado, senador. Muito obrigado, senador.